Sejam muito bem-vindas à nossa live. Estamos iniciando a nossa live hoje. Eu estou querendo falar com mulheres que estão aí buscando o desafio de um cargo executivo e que começam, a pensar como vão chegar lá, que desafio é esse de chegar num cargo executivo. E é com você, mulher, que não acredita que vai chegar lá, que acha que esse é um desejo praticamente impossível. Eu quero contar para você que não é impossível chegar lá. Mas vamos começar imaginando, esse mundo executivo. A minha pergunta para você é: como é que você acha que é esse mundo do nível executivo? Algumas pessoas vão dizer assim: é um mundo cheio de homens, é um mundo masculino, é um mundo formado realmente por decisões, por um processo, por um jeito de ser masculino. Outras pessoas vão dizer: mulheres no nível executivo são testadas por muitos desafios que acontecem a todo momento e tendo que tomar decisões num nível de pressão bastante alto e são testadas assim na sua capacidade de resistência, capacidade de fazer acontecer. Então o mundo executivo é um mundo de desafio, um mundo difícil, Outras vão dizer: esse mundo aí, a carreira executiva, coitada da mulher, para ela se impor, ela tem que gritar, literalmente, tem que berrar para ser ouvida, e se ela não colocar aí esse megafone, ela não vai conseguir as coisas, ela não vai conseguir fazer as pessoas entenderem, ela não vai conseguir chegar aos resultados que ela tem que chegar. Outras pessoas vão dizer: é uma guerra, tem ali, trava-se assim, muitas disputas com os pares, praticamente uma queda ali de braço que tem que ter para lidar com os desafios e nas reuniões, aquele ambiente mais tenso, porque, na verdade, são pessoas muito competentes, porque se conseguiram chegar no nível executivo, são pessoas competentes, capazes. Então você vai chegar num nível de disputa ali, num nível de conflitos, que nas relações humanas são presentes, os conflitos existem, e até quanto mais abertos forem os conflitos, melhor é a qualidade da equipe, quando as pessoas realmente expõem o que elas estão pensando, mas que isso testa a nossa capacidade também, porque você entra numa disputa, você tem que ter argumentos, você tem que ter conhecimento para poder trocar ali, negociar ali a melhor solução para os problemas e dentro da capacidade da área aí de resolver. Então é um mundo que tem conflito, e conflito com gente de primeiro nível também. Então não são conflitos simples, de se resolver. O mundo executivo também, ele é marcado por feedbacks duros, Você chega num nível, então a sua liderança, ela vai cobrar resultados, ela vai lhe demandar aí que você cada vez se esforce mais, entregue mais resultados. É um mundo difícil, um mundo duro, E, por fim, eu acho que é uma situação muito presente na vida mesmo do executivo, é essa sensação de estar só. Quanto mais alto se sobe na hierarquia, mais é essa sensação de estar só, de ter que tomar decisões difíceis do dia, algumas não de dia a dia, decisões difíceis ao longo de um período, e você vai estar lá sozinho, Você está sozinho no sentido de que você é o responsável e será
você que responderá pelas consequências de forma mais clara, né? Que responderá pelas consequências das decisões que você tomar. Isso realmente é verdade. Essa é uma forma aí de sintetizar a vida, né, no mundo executivo. Mas, né, como tudo na vida, tem um lado bom. Você vai fazer parte de um time de pessoas que vão te ajudar a se desenvolver, que vão trazer para você novas perspectivas. Então você vai se sentir muito desafiada pelos desafios e vai se desenvolver, vai crescer e vai se sentir empoderada nesse caminho. Você vai ter um time que junto, né, a sua própria equipe, que junto com você vai estar construindo uma realidade para a empresa. Você vai saber da sua relevância, da sua importância, do impacto do seu trabalho para a organização. Você vai realmente perceber aí um desenvolvimento, né? Então, é muito bom ir para o nível executivo, até porque você vai ter status e vai ter uma remuneração diferenciada, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. E com relação a esse lado ruim que a gente falou, muitas dessas coisas aí que a gente falou, né, de necessidade de se impor, necessidade de negociar com os pares, receber feedback duro, isso também já faz parte de todo mundo que assumiu uma liderança, né? Claro que berrar não é uma forma de ser ouvida, mas muitas vezes, em qualquer cargo de liderança, parece que a gente está falando numa outra língua, né? Não na nossa língua, no português, mas está falando numa outra língua, parece que as pessoas não nos entendem. Então a gente tem que buscar aí a argumentação e, obviamente, a gente se sente muito sozinho. O cargo de liderança, a responsabilidade da liderança, ela nos faz tomar decisões, muitas vezes, que trazem aí a nossa responsabilidade, o impacto das nossas decisões na vida de outras pessoas. Então a gente passa a se sentir, em muitos momentos, sozinha aí na tomada de decisão. E claramente é um mundo masculino, né? Mas a boa notícia é essa realidade do mundo masculino está mudando muito rápido. Então a gente já lê muitas notícias de um movimento grande, a ONU aí lidera um movimento grande de inclusão, de você estar construindo aí uma equipe, né, de executivos mais equilibrada, buscando no mínimo 30% da equipe formada por mulheres. Isso é um avanço incrível. A gente vê em algumas empresas no Brasil, já um bom número de empresas que estão estabelecendo metas ESG para que 50% do grupo executivo seja formado por mulheres. Olha que oportunidade incrível que a gente vai chegar agora, né? Ou seja, muita oportunidade para as mulheres ocuparem cargos executivos. E a pergunta que eu faço é: você que sonha em ser executivo, você que quer ter uma posição de destaque na empresa, você está preparada? Você está preparada para ser uma das opções dessas mulheres que vão chegar lá nessa posição executiva? Pois é, eu quero te ajudar a chegar lá, né? Porque lugar de mulher é onde ela quer estar. Executiva 50K. Uau! Essa é uma meta bastante arrojada. E aí, o que eu posso contar para vocês é: eu cheguei lá, eu consegui isso. A primeira vez que eu assumi um cargo de diretoria, eu estava há 7 anos na empresa. Eu comecei em um nível
técnico, né? Eu era um cargo de assessoria. Eu tinha, né, uma jovem de 32 anos, na década de 90, que nenhuma empresa tinha a meta de ter 30% a 50% aí de mulheres no nível executivo, e obviamente fui uma mulher numa diretoria formada só por homens. Então foi um grande desafio e abriu a oportunidade na minha carreira para eu continuar crescendo até que eu alcancei uma posição no nível de diretoria em que eu tinha essa remuneração bastante satisfatória aí e que me ajudou a construir, né, todo o meu patrimônio, claro, toda a minha carreira me ajudou a construir meu patrimônio e poder estar agora me dedicando a um trabalho que eu amo estar fazendo, que é ajudar, né, as mulheres, ensinar as mulheres como elas podem conseguir assumir seu papel, assumir um desafio aí no nível executivo. Isso mexe com o meu coração, esse é um desafio que me faz muito feliz e que eu quero fazer, dar o meu todo para que as mulheres cheguem nesse grande sonho, né? Alcancem esse grande sonho. Mas como, né? Como é que eu consegui chegar nesse nível, né? Na carreira? Como é que eu consegui construir uma carreira no nível executivo? Eu tive oportunidades nesse nível em diferentes empresas. Então não foi em uma empresa só, não foi com um tipo de cargo executivo só. Eu tive diversos desafios, eu tive desafios na área de gestão de pessoas, tive desafios em áreas técnicas, tive desafios em áreas de atendimento ao cliente, ou seja, realmente uma carreira, desafios na área administrativa, então uma carreira formada aí por posições executivas variadas, né? Agora, como que eu consegui chegar lá? O que eu posso dizer para vocês é que foi uma jornada repleta de emoções. E a gente tem praticamente uma montanha-russa de emoções, né? A gente está muito bem um dia e no outro, a gente já tem novos desafios, a gente já tem problemas, a gente já tem cobranças, a gente já tem infelicidades, a gente tem momentos tristes, a gente tem momentos muito alegres, como em qualquer posição que você estiver numa empresa. Existem momentos que está muito bom o trabalho, existem momentos que não está. Então, é uma jornada repleta de emoções e eu quero compartilhar um pouquinho dessa jornada com vocês. Então, a primeira coisa que é muito constante, né, nas nossas jornadas aí do crescimento é que antes a gente perde para depois ganhar. Esse é um jargão, eu estou usando uns jargões aqui porque eu acho que a gente pode usar os nossos exemplos nesses jargões. Então, quando eu estava no nível gerencial e depois alcancei o nível de diretoria, eu tive aí um período de um desafio intenso de perda, né? um desafio a mim mesma de perda. Em que sentido? Eu era gerente, eu tinha uma posição bastante confortável naquela gerência, eu tinha uma equipe perto de mim, eu tinha a minha sala, a minha mesa, o meu computador de trabalho, então eu tinha toda uma facilidade, né? Eu tinha muitas facilidades na minha posição de gerência na época e fui convidada para um desafio muito diferenciado na época, um desafio, um projeto. Então, quando a gente entra em uma coisa totalmente nova, uma metodologia de trabalho nova e que a gente precisa abrir mão do que é bom, né? Abrir mão da área, abrir mão do trabalho, abrir mão do
trabalho que eu já fazia com o pé nas costas, já fazia há algum tempo, abrir mão da mesa, abrir mão da equipe e ir para um trabalho mais solitário, um trabalho de mudança na vida de outras pessoas. Não é uma área que é a sua área primária aí de desenvolvimento no trabalho. Tudo isso significa uma perda enorme, né? Você perde equipe, você perde a mesa, você perde as facilidades que você tinha e tem que ir para um desafio, tem que olhar para frente e tem que encontrar soluções para problemas absolutamente novos para você. Então você perde a zona de conforto, você perde o status, você perde a equipe, que é uma coisa que realmente faz muita falta, e tem que contar com você mesmo e tem que aprender até novas habilidades para dar conta do trabalho. Então, antes, com certeza, no caminho para alcançar uma posição executiva, quem não está preparado para perder, não está preparado para ganhar. A outra coisa é tem que marcar gol. Então, você tem que estar o tempo todo preocupado em marcar gol. Né? Parece uma coisa meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Não adianta, ninguém vai ser recompensado pelo esforço. Se esforçou muito, suou demais, botou toda a fé, ela queria muito se não marcar gol. Então, tem que marcar gol, tem que saber, inclusive, aonde está o gol, né? Então, muitas vezes a pessoa assume o desafio e não se preocupa muito em descobrir, né, aonde as pessoas querem que ela chegue, né, aonde ela precisa chegar. O desafio não fica muito claro, né? Eu assumi desafios que eu tinha até dificuldade de entender para quem que eu ia responder pelo resultado, com quem eu podia compartilhar as dificuldades ao longo do caminho. Então, muitas vezes a gente até vai de peito aberto, mas tem que estar muito claro aonde é que está o gol e como que você faz para marcar o gol e obter aí os resultados que a empresa precisa. Então, você sai da zona de conforto, vai para um trabalho novo e tem que descobrir o gol. E como é que você vai fazer para fazer gol nessa jornada aí? Tem que fazer gol. E por fim, a árvore tem que existir na semente. Tem um livro infantil, né? A árvore na semente, e eu acho isso uma coisa, um conceito muito interessante, né? Que tem a ver com a questão de você já ser, né? Você já tem que ser uma executiva antes de estar no cargo executivo, né? O que isso significa? Você tem que se desenvolver, você tem que ter algumas competências, você tem que adquirir uma casca, né? uma capacidade mesmo a tal da resiliência para poder alcançar o nível executivo. O desafio é grande, sim, você vai estar sendo olhada de lupa pelos seus colaboradores, pelos colaboradores, os outros colaboradores da empresa que não forem da sua equipe, os seus pares, os chefes. Então, o tempo todo você está sendo avaliada e julgada no nível executivo, então você já tem que ter essa semente dentro de você, né? Não pode achar, quando eu chegar lá, eu me capacito, quando eu chegar lá, eu me preparo. Não, é antes. Esse preparo é ao longo do processo, o aprendizado constante mesmo, o tempo todo, usando as dificuldades, usando os desafios como um grande aprendizado para que você possa trazer para a empresa os resultados que ela precisa e você possa se sentir bem-sucedida no desafio. Então, é um grande desafio, um cargo executivo significa um grande desafio e
para vencer esse desafio, não é só o marcar o gol, não é só as pessoas acharem que está ok, que está bom. Você mesmo tem que se sentir vitoriosa, você mesmo tem que se sentir contribuindo, você mesmo tem que sentir que você está alcançando o seu propósito. Você está fazendo uma coisa maior por você mesmo. Então a árvore tem que existir na semente, você tem que estar o tempo todo nutrindo o seu eu para que você possa alcançar aí o nível executivo, amadurecendo, né? Se preparando realmente, já tem que estar aí se preparando o tempo todo para chegar no nível executivo. Então, a pergunta que não quer calar de novo é como? Então, beleza, é difícil, tem muitos desafios aí, precisa ser possível, tem que marcar gol, tem que ser resiliente, tem que já ser executivo antes de estar no cargo executivo. Peraí, como é que eu faço isso, né? Bom, o que eu aprendi é que tem aí 4 conceitos muito poderosos que nos ajudam nesse caminho, que eu criei aqui um modelinho simples, que é o VTCS. Né? E o que é isso? Primeiro é vontade. Eu tenho muita vontade de ser executivo. Não é essa vontade, essa é a vontade fácil. Você tem que ter vontade para arriscar, né? Como eu disse, abrir mão, muitas vezes, da zona de conforto, abrir mão do que você já tem certo na mão por uma coisa desconhecida, por um vazio. Né? No meu caso foi exatamente isso, eu abri mão de uma posição certa, confortável, e fui para um desafio de vazio, bastante delicado, politicamente bastante delicado, mas que me preparou, me deu casca para lidar, né, com muitos dos desafios depois no nível executivo. Tem que ter vontade para ultrapassar desafios, sabendo que você vai estar só. Né? Por exemplo, esse desafio que eu acabei abraçando na época, né, que me ajudou a chegar ali na posição executiva, foi um desafio que em muitos momentos eu estava absolutamente só, tendo que tomar decisões sobre o que deveria ser feito, como deveria ser feito, sozinha, sem poder me aconselhar com ninguém. E, como vocês viram, esse desafio foi anterior aos meus 32 anos, né? Então eu era bastante jovem quando eu já tive que saber, eu estou só. Né? E vamos embora e vamos assumir o risco de novo, né? Arriscar, assumir o risco da decisão que for tomada aqui para que a gente obtenha o resultado para fazer gol. Tem que ter muita vontade para se dedicar à sua capacitação técnica e à sua capacitação emocional. Né? A não, por exemplo, não ter pena por você mesmo. A situação é difícil, perdeu um monte de coisa, mas não adianta olhar para o passado e ficar se lamuriando, chorando. Ai, perdi. No meu caso foi difícil. Existiam momentos que eu queria, né? Ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui abrir mão? Por que eu fui abraçar esse desafio que parece maior do que eu, maior do que a minha capacidade? Mas é justamente pela dor que a gente aprende, né? O ser humano aprende pela dor e pelo amor. Mas, na maior parte das vezes, a gente aprende pela dor. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem que pagar uma multa, tem lá o pardal, passou rápido, acima da velocidade, tem que pagar a multa, você aprende onde é o pardal, né? Porque nunca mais você vai passar ali correndo, porque você vai saber, opa, vou pagar outra multa. Então, você fica alerta. Então, o aprendizado pela dor é muito constante na nossa vida, né? E o arriscar nesse sentido, né? Você precisa se capacitar emocionalmente e também buscar capacitação técnica o tempo todo. Não, depois que você assume cargo de liderança, você não precisa ter mais preocupação de conhecimento técnico. Você precisa se atualizar tecnicamente na área que você abraça
o tempo todo. E a capacitação técnica não é só com relação ao conhecimento da área. Você tem que entender muito o funcionamento da empresa, os processos da empresa. Você tem que entender por que as pessoas fazem o que elas fazem quando elas fazem, né? Eu me lembro que foi um grande aprendizado que eu tive já, né, como executivo, que muitas vezes você dá uma orientação, dá uma instrução para o colaborador com relação a uma solução de um problema, uma decisão sobre um processo, e aí quando você vai ver, não foi feito exatamente como você falou, não foi estabelecido, e a pessoa muitas vezes nem tem tempo de te retornar para te falar isso. Você descobre que as coisas não foram feitas por outras pessoas, né? Então, você tem que estar muito capaz tecnicamente e emocionalmente para entender essa circunstância. Os desafios que realmente você vai abraçar vão exigir que você entenda como as coisas funcionam na empresa e entenda as pessoas, os seres humanos, para conseguir realmente contribuir com as pessoas e contribuir com os processos para que eles sejam melhores. Eu me lembro numa outra situação que eu vivi na minha carreira, que eu estava numa posição gerencial, numa outra organização, e eu tive que abraçar aí um novo desafio, e nesse novo desafio que me foi entregue, eu tive que estudar muito um determinado processo, como melhorar esse processo dentro da organização, e foi graças a essa minha contribuição, graças a esse meu esforço, de novo, de melhoria de processo, de assumir um desafio grande, de estar ali numa situação até de conflito, de mudança de novo, que eu consegui assumir depois uma posição executiva numa outra empresa novamente, né? Que a nossa carreira, ela tem aí, como eu disse, uma montanha-russa também de crescimento, né? Muitas vezes a gente precisa retroceder até voltar aí numa posição gerencial, a gente tem essa perda, né? A gente sai de um cargo executivo e volta para um cargo gerencial, mas é a forma da gente conseguir, fazendo gols, dando resultado, a gente consegue realmente chegar lá. Mas tem que ter muita vontade para se desenvolver, para estudar, muitas vezes estudar coisas que você tem que ter claro na nossa mente, né? O network não é só, eu tenho que conhecer os diretores, né? Muitas vezes quem vai ajudar mais você nesse caminho é justamente a área lá, que aquela secretária que vai abrir a porta para você, que vai te ajudar a chegar lá. Então você acaba tendo uma dívida grande, muitas vezes, né, de teu crescimento a essas pessoas, né? Pessoas que estão numa posição que não é uma posição de grande status, não é uma posição de grande importância dentro da organização, mas o networking tem que ser amplo, tem que entender que o tempo todo você está construindo relações que podem se tornar muito frutíferas nas suas carreiras. Então, tem que ter muita vontade, muita disposição também para construir networking. E esse é um fator de alavancagem muito grande, com certeza, na carreira de qualquer pessoa, e principalmente para chegar no cargo executivo, a construção do networking. Depois, dentro do nosso BPCS, é trabalhar. E trabalha muito. Nós trabalhamos muito. A gente precisa estudar o mercado, a gente precisa estudar a concorrência, a gente precisa estudar a empresa, a gente precisa fazer cursos técnicos da área que a gente está focando, a gente tem que fazer treinamentos na empresa, participar de treinamento na empresa. De novo aquele treinamento. Vai lá para o treinamento com vontade, porque a gente sempre aprende alguma coisa nos momentos de treinamento, nos momentos que a gente sai do dia a dia, ali na hora que a gente senta para o treinamento, é uma oportunidade muito grande de um conceito entrar na nossa cabeça. Nem é um conceito novo, mas
a gente tem aquele insight maravilhoso ali dentro do treinamento, que a gente sai daquele dia a dia, daqueles problemas do dia a dia, e vai para um momento em que a gente está mais relaxado, que a gente vai justamente buscar o aprender, né? E esse exercício é fundamental. Eu vejo muita gente reclamando muito quando vai para treinar. De novo. Gente, é uma oportunidade incrível de desenvolvimento, de você se tornar ainda muito melhor no que você faz. Tem que participar de projetos, muitas vezes significa mais trabalho mesmo, né? Quando a gente vai para projetos de destaque na empresa, a gente vai ter mais trabalho, muitas vezes a gente acumula, né? A gente continua com as nossas obrigações ali, com os nossos desafios do cargo, mas está ainda contribuindo com projetos para outras áreas, muitas vezes nem é para a própria área, para outras áreas, mas participar desses projetos vai conseguir te fazer melhor, vai te dar uma visão maior da empresa. É uma grande oportunidade para você realmente cuidar da sua carreira. Outra coisa importante dentro do trabalho é planejar as ações, né? Quando você faz as coisas de uma forma errática, você tem muito mais dificuldade de chegar aos seus objetivos. Então, até porque muitas vezes você nem sabe quais são os seus objetivos. Então, o planejamento da ação é um trabalho que você tem que executar para a sua carreira também. Saber quais são os objetivos, aonde você quer chegar e como que você, as ações que você vai estar empreendendo para chegar lá. Então, planejar suas ações é fundamental, né, dentro desse movimento aí de construir uma carreira de sucesso até o nível executivo. Então, outra coisa importante é falar sobre os seus sonhos, né? Quando a gente fala sobre os sonhos com as pessoas certas, com quem pode ajudar, você realmente começa a criar para essas pessoas uma solução compartilhada, né? Quando a gente fica com os nossos sonhos internos, né, por exemplo, o nosso chefe, como é que ele vai adivinhar que a gente quer chegar no nível executivo se a gente nunca contou? Então, se a gente está lá trabalhando com afins e tal, ele vai achar, ó, ela gosta da posição que ela está feliz onde ela está, então deixa lá quietinho e ele vai cuidar de outros desafios. A partir do momento que a pessoa verbaliza, ela já começa aí a criar, né, para aquele direito, a esse desejo de crescer. Participar de eventos fora da empresa é uma forma também de trabalho, um tipo de trabalho que a gente tem que ter para o desenvolvimento da nossa carreira. Tem que realmente ter tempo, descobrir um tempo para participar de eventos que você possa estar adquirindo mais conhecimento, se atualizar, né, e continuar crescendo profissionalmente, né, não só na carreira, mas também se tornando um profissional melhor. E com certeza eu acho que esse é um trabalho diário que todo mundo tem que ter em qualquer posição, que é contribuir com os outros de verdade, ou seja, contribuir com as pessoas, gostar de ajudar, gostar de estar dando a mão aí para as pessoas, para que elas também alcancem seus objetivos, para que elas também tenham sucesso profissional e na carreira, de verdade, né? Não fazer para como uma escada, não usar as pessoas como uma escada, mas ter esse trabalho, sim, de verdade, com vontade de contribuir com as pessoas. Outra coisa importante é o nosso comportamento, né? Não adianta nada a gente fazer um monte de coisa e ter um comportamento que não é o adequado. Então, o primeiro comportamento que não é adequado é se enganar, né? Então, se enganar que está tudo bem, se enganar que você é ótimo, e aí não saber receber os feedbacks. Então, coisa importante é não se enganar, saber receber feedback. Outra coisa importante é ser corajoso. O tempo todo, né, na nossa carreira, a posição que a gente for, a gente tem que ser corajoso, né, intrépido, firme, determinado,
tem que saber se posicionar, saber dizer não muitas vezes. E aí, o dizer não, a coisa mais importante é como dizer o não, e não o não em si, não é? Tem que ter conteúdo ali, e tem que ser corajoso, tem que dizer, tem que se posicionar. Ter uma atitude de apoio aos pares, isso é muito importante, porque muitas vezes, né, uma liderança, ela, por exemplo, né, um diretor, ele vai ser promovido a uma posição e ele quer escolher dentro da equipe dele o profissional que vai assumir no lugar dele. Ele provavelmente vai buscar, em primeiro lugar, uma pessoa que seja bem recebida pelos seus colegas, né? Então, por isso, é muito importante uma atitude de apoio aos pares, entender as dificuldades. Essa é uma forma maravilhosa de você conhecer mais as áreas, as outras áreas, e com isso se capacitar para poder crescer para o nível executivo. Não se permitir passar por cima dos seus valores, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso passa aí por, né, muitas vezes a empresa, você compartilha de valores que a empresa também possui, mas tem ali uma liderança que quer agir de uma forma que não é muito compatível com seus valores. Então, isso é importante você ter claro, né, o quanto que você vai passar por cima dos seus valores. Por quê? Porque isso vai trazendo uma carga de estresse, vai trazendo uma carga de negatividade, que você começa a se afastar muito das pessoas, e quando a gente se afasta das pessoas, a gente perde conexão, e ao perder a conexão com a empresa, com as pessoas, com a diretoria, obviamente com a empresa, a gente vai perdendo a relevância dentro do grupo. Então é muito importante que os seus valores pessoais, você ter claro os seus valores pessoais e não se deixar, não se permitir passar por cima desses valores, porque isso pode realmente te destruir, né? Até emocionalmente te sobrecarregar muito, levar a um nível de estresse muito maior do que o do carro e acabar prejudicando a sua vida e, obviamente, a sua carreira. Saber a hora de se impor e a hora de aceitar. Então, vão ter muitos momentos que é necessário se impor como líder, né? E tem esses momentos, mas tem muitos momentos também que é a hora de aceitar. Aceitar as dificuldades, aceitar as limitações, aceitar a vida como ela é. Dura, difícil e injusta, e tocar para frente. E uma coisa que eu acho importantíssima, fuja das fofocas. Não seja o principal alimentador de fofocas, porque isso pode trazer problemas muito grandes e muita angústia para a sua vida. Pode te prejudicar muito. Então, o comportamento tem que ser de uma pessoa que foge de fofocas, que foge de ficar falando mal do chefe, porque isso não vai te ajudar, não vai te levar realmente a uma posição executiva, não. E sorte, né, gente? Sorte, boa sorte, todo mundo quer ter sorte. E sorte, para mim, tem muito a ver com tomar decisões consonantes com os valores da empresa. Então tem que saber quais são os valores da empresa. Porque aí você vai ter boa sorte nas suas decisões. Ah, teve sorte. Não, é porque ele entendia os valores da empresa e fez coisas que chamaram a atenção favoravelmente das pessoas. Então, a sorte, você pode ajudar a sorte tomando decisões consonantes com os valores da empresa. Você vai ajudar a boa sorte arriscando, considerando a cultura de erro da empresa. Eu trabalhei em 2 empresas que tinham cultura de erro bem diferente. Em uma empresa, a cultura de o erro era mais aceito, né? As pessoas, realmente ela tinha era mais do que uma política, né? Era um valor muito grande dessa empresa contribuir para o desenvolvimento das pessoas, ver as pessoas se adquirindo conhecimento e
e se desenvolvendo. Já na outra empresa, a cultura de erro era bem mais complexa, no sentido de que o erro não era muito bem aceito, né? Então a pessoa tinha que ter um preparo, a pessoa tinha que ser tecnicamente muito boa para tomar as melhores decisões, porque a cultura de erro era bem baixa, né? O erro não era bem visto. Então a pessoa já tinha que estar muito bem preparada para os desafios. Você tem que arriscar, né? Toda decisão aí envolve um risco, mas você tem que arriscar considerando a cultura de erro. É uma cultura favorável ou uma cultura mais refratária ao erro? Entender isso para você ter boa sorte. A coisa da fatalidade, né? Estava escrito nas estrelas, eu não acredito muito não. Sorte para mim é uma coisa que você contribui para boa sorte ou para má sorte, né? Você tem aí, você é muito responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, pela boa sorte ou pela má sorte que você vai ter na sua carreira, você pode ajudar, né? Tanto uma coisa quanto outra. E estar presente para quem importa, né? Então, você tem que fazer as coisas bem feito, fazer as coisas legais, fazer as coisas conformantes aí com os valores da empresa e aí sim ter sorte de que quem importa veja como você se comporta, veja como você faz as coisas e veja os seus resultados, né? Que os seus resultados sejam visíveis. Isso é muito bom para a sua sorte, né? E eu termino aqui com uma frase que eu acho que é uma frase que chama pra ação. A sorte favorece os corajosos. Então, tenha coragem de iniciar a sua jornada até um cargo executivo. Esse é o momento é agora, porque as oportunidades estão surgindo e você tem que estar preparado. E eu quero te ajudar a construir isso, eu quero trazer muitas dicas para vocês, então me sigam que eu vou estar aí semanalmente com muitas dicas sobre como eu fiz hoje, né? Como vocês podem estar aí chegando e ultrapassando os desafios para chegar na posição executiva 50K. Até a próxima!